Bom, então eu sou Raíra, eu sou R5 de terapia intensiva da FEMIG. Eu vou apresentar um artigo hoje que foi publicado no final do ano passado na Pediatrics e ele vai descrever as características de mortalidade intra-hospitalar de cardiopatias congênitas depois de abordagem cirúrgica em crianças entre 2005 e 2017. É uma experiência de um centro único na China. Então, primeiramente, as cardiopatias congênitas, elas correspondem a 1/3 dos defeitos congênitos, é uma das anormalidades mais comuns nos bebês. Na China, tem uma incidência que varia entre 1 e 22 por 1.000 nascidos vivos, enquanto que nos Estados Unidos a incidência em prematuros é de 12,5 por 1.000 nascidos vivos, e isso sem considerar persistência de canal arterial e comunicação interatrial isoladas, que seriam as mais comuns. Então, é uma incidência relevante. Elas são responsáveis por 3% de todas as mortes infantis e 46% das mortes por alguma malformação congênita. As crianças que não passam por cirurgia, muitas vezes elas não vão ter uma sobrevida compatível, né, a longo prazo. E nos últimos anos, nas últimas décadas, o prognóstico e a qualidade de vida dessas crianças melhorou muito, principalmente por causa do diagnóstico precoce e da melhoria da tecnologia cirúrgica e anestésica. Então, já existem alguns estudos que descrevem as taxas de mortalidade das cardiopatias congênitas, na China e em outros lugares, mas nesse estudo eles quiseram avaliar essa taxa de mortalidade de acordo com características, então com diferentes tipos de cardiopatia congênita, faixa etária. Então, eles utilizaram os anos de 2005 a 2017. Foi um estudo retrospectivo, eles utilizaram dados clínicos que já tinham no banco de dados do hospital e outras informações extraídas dos prontuários. Eles avaliaram principalmente mortalidade intra-hospitalar e distribuíram entre tipos de doença, idade e sexo. Todas as crianças foram diagnosticadas utilizando o ecodoppler, ou então a tomografia, e eles avaliaram a partir de sinais e sintomas. Alguns foram submetidos à angiografia e foi realizada a impressora 3D para poder avaliar opções cirúrgicas, e aqueles que tinham uma função miocárdica mais grave foram submetidos à ressonância magnética. Os critérios de inclusão foram crianças internadas para cirurgia, para fazer a cirurgia, né, e não fizeram a cirurgia durante alguma internação, crianças submetidas à toracotomia, então foram excluídas cirurgias intervencionistas, e crianças menores de 14 anos, porque acima de 14 lá eles ficavam em diferentes lugares do hospital, as condutas podiam ser diferentes da parte pediátrica. Então, no final, foram 19.114 casos que preencheram os critérios de inclusão. Esses casos foram divididos em 5 grupos, de acordo com o tipo de cardiopatia congênita. Então, o que teve mais casos foi 11.813 de derivação esquerda-direita, seguido de derivação direita-esquerda, depois defeito misto complexo, depois lesão obstrutiva esquerda e, por último, outras cardiopatias congênitas, sendo que o grupo C e D eram as cardiopatias cianóticas. E eles colocam nesse quadro aqui as diferentes cardiopatias em qual grupo que elas se encaixavam. Então, nessa tabela, as cardiopatias são divididas entre não cianóticas e cianóticas, e aí é descrito cada tipo de cardiopatia. Então, de shunt de esquerda para direita seria um defeito do septo ventricular, um defeito do septo atrial, ducto arterioso patente e defeito do septo AV. Nas lesões obstrutivas, à esquerda seria coartação de aorta, hipoplasia aórtica, estenose aórtica ou lesão valvar. E nas cardiopatias cianóticas, de shunt direita para esquerda seria tetralogia de Fallot, estenose pulmonar, atresia tricúspide, anomalia de Ebstein, e dos defeitos complexos seria transposição de grandes vasos, drenagem anômala da veia pulmonar total, displasia do ventrículo esquerdo, dentre outras. Com relação à faixa etária,
Foram divididos em 5 grupos: recém-nascidos, lactentes, toddler, que é uma expressão que a gente não tem aqui, mas seria de 2 a 3 anos, pré-escolar, de 3 a 6 anos, e juntar escolar com adolescência, né, acima de 6 anos, e a maior quantidade de pacientes estava na faixa etária de lactentes, 44,1%. Eles viram que teve um aumento no volume cirúrgico anual, de 1.064 casos em 2005 para 1.844 em 2017, um aumento de 73,3%. O total de óbitos foi de 444 pacientes, sendo 73% de sexo masculino. A mortalidade global foi de 2,3%, sendo que essa taxa reduziu ao longo dos anos, de 3,9 em 2005 para 1,1 em 2017. E a maioria dos pacientes, 88%, das mortalidades foram em menores de 3 anos. Então, eles colocam nesse gráfico o número de cirurgias nas cardiopatias cianogênicas, que a gente pode ver que todas elas tiveram aumento ao longo dos anos. A mortalidade, então, com relação ao tipo de cardiopatia congênita, ela foi maior nas cardiopatias complexas, foi 8,6%. Seguindo de lesão obstrutiva esquerda, depois shunt direito e esquerda, e a que teve a menor taxa de mortalidade foi de shunt esquerdo e direito. Então, de acordo com a faixa etária, o período neonatal ele teve um aumento de número de casos de 2005 para 2017, foram 1.060 cirurgias, 129 óbitos, com uma mortalidade de 12,2%. Foi a maior taxa de mortalidade dentre as faixas etárias. Mas mesmo assim, teve uma tendência descendente ao longo dos anos. Os lactentes até 1 ano também teve um aumento do número de casos de cirurgias, uma mortalidade de 2,6%. Nos pacientes de 2 a 3 anos também teve um aumento do número de casos, com uma mortalidade de 1,2%. Já nos pré-escolares de 3 a 6 anos, o número de cirurgias se manteve mais ou menos o mesmo ao longo dos anos, uma taxa de mortalidade de 0,9%. E por último, na faixa etária maior, de 6 a 14 anos, teve uma redução do número de cirurgias, de 313 em 2005 para 109 em 2017, 2.375 cirurgias com uma mortalidade de 0,8%, a menor taxa de mortalidade em todas as faixas etárias. Nesse gráfico aqui, então, a gente vê a taxa de mortalidade de acordo com o tipo de cirurgia, de acordo com a faixa etária e de acordo com o sexo. E a gente vê que todas elas teve uma redução ao longo dos anos da taxa de mortalidade. Em comparação a sexo também, das meninas teve uma queda de 3,6% para 0,9%, nos meninos teve uma redução de 4,2% para 1,3%, mas mesmo assim, todos os anos a taxa de mortalidade no sexo masculino sempre foi maior, tanto a anual quanto a total. Então, eles colocam nesse gráfico os valores. A gente vê que, de acordo com o tipo de cardiopatia congênita, as de defeito misto foram as que tiveram a maior taxa de mortalidade. Pela faixa etária, um período neonatal teve a maior taxa de mortalidade e, de acordo com o sexo masculino teve a maior taxa de mortalidade. Então, o que a gente tem de conclusão desse estudo? Teve uma taxa de mortalidade global de 2,3%, mas com uma redução gradual ao longo dos anos. Então, o primeiro ponto é que diferentes tipos de doenças cardíacas têm um impacto significativo na mortalidade. As cardiopatias de defeito misto complexo e de lesão obstrutiva esquerda são as que têm a maior taxa de mortalidade, de shunt esquerda e direita a menor taxa de mortalidade. Eles descrevem que lá nesse centro eles compararam com a taxa de mortalidade em outros centros europeus e considerando as cirurgias para cardiopatia congênita mais simples, como por exemplo CIA, a taxa de mortalidade deles é menor. Mas quando se fala de cardiopatia congênita complexa, a taxa de mortalidade deles é maior em relação a outros centros europeus. E aí eles descrevem algumas estratégias que poderiam melhorar o tratamento dessas cardiopatias complexas. O primeiro seria fazer uma plataforma de dados, desde o diagnóstico até a reabilitação do paciente, avaliar esses dados, fazer pesquisa em cima disso para poder criar um guia de alto nível, um guideline mesmo, para poder guiar o tratamento desses pacientes. E o segundo seria investir em tecnologia avançada para diagnóstico pré-operatório e para navegação intraoperatória. Isso poderia melhorar as taxas de mortalidade deles.
O segundo ponto é que o efeito das diferentes faixas etárias na taxa de mortalidade foi evidente. Quanto menor a idade, maior a taxa de mortalidade, sendo o período neonatal que teve essa maior taxa. E isso principalmente por causa do peso corporal relativamente baixo desses lactentes. Esse tipo de cirurgia, ele exige uma habilidade cirúrgica mais alta e há um risco maior de anestesia também. E por último, que a taxa de mortalidade foi diferente no sexo, maior nos homens do que nas mulheres, mas eles não conseguem explicar isso. Isso pode ter outros fatores envolvidos que não foram identificados, não tem uma justificativa assim, certa para isso ter acontecido. Então, concluindo, a quantidade anual de cirurgias das cardiopatias congênitas aumentou gradativamente e a taxa de mortalidade reduziu gradativamente. Isso porque a capacidade cirúrgicas dos cirurgiões pediátricos foi melhorando, teve avanços na tecnologia, principalmente de circulação extracorpórea, teve aumento dos níveis de anestesia e teve um tratamento adequado, mais adequado no período perioperatório. Então, tudo isso contribuiu. E eles descrevem como desafios futuros doença cardíaca complexa em recém-nascidos de baixo peso, manejo de complicações a longo prazo, tecnologia de tratamento minimamente invasivo e redução das taxas de recuperação pós-operatória. É isso.